Bom dia, pessoal, tudo bem? Então, hoje a gente vai de notícias, depois da vinheta. Então, vamos começar falando sobre o jogo, né, do Corinthians contra o Red Bull Bragantino. O Corinthians recebeu hoje o Red Bull Bragantino, né, uma partida que encerra a rodada do Campeonato Brasileiro. E o que a gente viu foi um domínio total do Red Bull Bragantino, marcação pressão, um gol logo no início, um passe do Claudinho. Na verdade, o Claudinho foi o homem do jogo, né? Com um passe, uma assistência, ele inclusive chegou a 16 gols, né? Com o gol dele, foi ele é o brasileiro, foi não, ele é o artilheiro do Brasileirão junto com o Marinho e o Galhardo, né? Tive que pegar minha cola aqui. Ele é o artilheiro do Brasileirão e ele assim contribui ainda mais, né, para que o Bragantino faça essa excelente campanha que tem feito. São 3 vitórias e 5 jogos de vencibilidade, fazendo assim com que o Red Bull termine em 11º lugar ao final da rodada, ali no cangote do Corinthians. E olha, se o Corinthians não abrir o olho, é capaz do Red Bull acabar abocanhando aí essa vaga que o Corinthians está de olho. Porque, vamos ser sinceros, né? O Thiago Nunes deixou o Corinthians numa situação bem complicada na primeira metade do campeonato. O Wagner Mancini está fazendo uma campanha de recuperação, assim como o Barbieri. Só que o trabalho do Barbieri, né, o elenco do Red Bull é bem. Posso dizer que o trabalho do Barbieri é mais elogiável, né? Porque eu acho que as contratações feitas ao longo do ano pela Red Bull foram mais acertadas do que as contratações do Corinthians. Eles contrataram o Luan. Porra, o Luan parece parece. Eu acho. Olha, vocês falam aí nos comentários se vocês querem que a gente faça uma seleção dos piores do campeonato. Não dá nem pra falar se eles são piores porque tipo, eles nem jogam. Mas vocês falam aí se vocês querem que a gente faça uma seleção aí, ou uma lista assim, daqueles que são os inúteis do campeonato. Porque, olha, sério, só de lembrar aqui eu consigo citar uns 3 aqui: Luan, Lucas Lima e Vitinho. Entendeu? Mas assim, se eu me esforçar um pouquinho mais, a gente faz uma seleção rapidinho, entendeu? E o Luan, ele é esse inútil do Corinthians, assim como o Vitinho é pro Flamengo, o Lucas Lima é pro Palmeiras, sabe? Então, e já o Claudinho não, o Claudinho é super útil pro Bragantino, tanto é que se fosse contabilizar tudo, né, passe para assistência no caso e gols, eu acho que ele deve ter já uns 30. É, é, então, a gente vai de notícias do futebol internacional, começando pelo futebol inglês. Futebol inglês que teve hoje a demissão do Frank Lampard, foi jogador e ídolo pelo Chelsea. O Chelsea anunciou a demissão depois de um pouco mais de quase 2 anos de trabalho, né? Quase 200 milhões de euros em investimentos, contrataram, porra, Thiago Silva, o Werner, acho que teve mais outro atacante agora, só que eu não me lembro. Mas enfim, fizeram grandes contratações o Chelsea e mesmo assim eles não souberam aproveitar essas contratações numa boa temporada, né? Mas assim, a questão é que essa temporada é uma temporada típica para todo mundo. Não é à toa que é uma das temporadas mais disputadas na Premier League de todos os tempos. A gente vê aí o United, Leicester, Manchester City, até o Liverpool, que fez ano passado uma temporada extraordinária, agora tá com 4 jogos sem vencer, sabe? Então é uma coisa assim bem complicada, mas a gente entende, né? Então o Lampard, depois de ter feito um bom trabalho pelo Derby County, ter feito o Derby County subir da Championship para a Premier League, aí agora ele foi pro Chelsea e agora ele tá demitido. Mas a gente só deseja o melhor, até porque ele foi um ídolo, né? Chegou a ganhar uma Champions pelo Chelsea, enfim.
E agora vamos de FA Cup, a Copa da Inglaterra. Tottenham venceu um time da segunda divisão, que infelizmente eu não sei pronunciar, mas teve gol do Bale, né? Teve gol do Bale, o Tottenham venceu, sofreu, mas no fim venceu, né? E com esse resultado, ele vai encarar o Everton nas oitavas de final. O Everton é esse mesmo, o Everton do Carlo Ancelotti, do James Rodrigues e companhia, do Bernard. Alguém se lembra do Bernard aí? Mano. Só o torcedor do Galo se lembra do Bernard. Ai, ai. Enfim, agora o destaque do futebol inglês de hoje vai para o jogaço entre Manchester United e Liverpool pela Copa da Inglaterra. Um jogaço por quê? Porque o United recebeu o Liverpool e, apesar disso, jogando fora de casa, o Liverpool abriu o placar com o Mohamed Salah. Mas não durou muito, pois, apesar disso, o Marcus Rashford achou com um passe espetacular para Mason Greenwood do outro lado do campo e com um chute cruzado ele empatou o jogo. Logo em seguida, Mason Greenwood serviu o Rashford, devolveu a gentileza e este virou o jogo. Mas o Liverpool não deixou barato e voltou a empatar a partida com o Salah novamente. Foi aí então que a estrela de Bruno Fernandes, né, após uma cobrança magistral de falta, virou a partida e deu números finais ao jogo. Sendo assim, o United se classifica para a próxima partida, né, a próxima fase da FA Cup, e o Liverpool está eliminado. Agora vamos falar de futebol espanhol. O Barcelona divulgou o balancete financeiro das dívidas em contratações a curto e longo prazo. E são números alarmantes, pois ele deve aproximadamente 120 milhões em dívidas a curto prazo e 190 milhões em dívidas a longo prazo. São aproximadamente 323 milhões no total. Desses, 4 clubes são brasileiros. São eles: Atlético Mineiro, Grêmio, São Paulo e Palmeiras. Continuando com o Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid venceu o Valência neste final de semana com gol de Suárez e ampliou ainda mais a sua gordura na liderança do espanhol. Mas não ficou barato, porque Barça e Real Madrid também venceram seus confrontos e não deixou com que o Atlético de Madrid mantivesse uma distância muito grande na ponta. Continuando nosso giro pela Europa, agora nós vamos para a Itália. A Juventus venceu por 2-0 o Bologna com gol do Arthur e está tentando manter a caça aos líderes, que esse final de semana o Milan perdeu do Atalanta por 3-0, que teve inclusive gol do Zapata, este que era antigo desejo do clube do Flamengo, né? E a Inter empatou com a Udinese. Por último, mas não menos importante, futebol português. O Benfica do Jorge Jesus empatou com o Nacional, o Porto venceu o Farense e hoje à noite o Sport encerra a rodada contra o Boa Vista. Então é isso, pessoal. Eu vou ficando por aqui e a gente se vê no próximo vídeo com o Papo de Pebol.